Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Boa noite, amigos e amigas que ouvem a João Pessoa Noticia.com. Hoje estamos relançando o programa Paraíba em Sintonia. E os assuntos de hoje são 4 assuntos. O primeiro, nós temos aqui a informação de que a Prefeitura Municipal de João Pessoa irá asfaltar a rua Carmen Miranda, que aquilo não é rua, né? Aquilo é um manguezal. Realmente é uma coisa incrível. E aqui nós temos o número da concorrência aqui, que é o número 7012/2018, que é o processo, né? E o número é 1889/2018, CEINFRA, né? E evidentemente que vai haver a concorrência para saber qual é a empresa que vai fazer. Inclusive tem uma pessoa aqui do Alto Mateus que está muito ligado nisso, que é o Vilberto Salustino, entre outras pessoas, não é verdade? Nós temos também um outro caso, para iniciar o programa Paraíba em Sintonia, que é a morte de um cidadão aqui de João Pessoa, que ele sofreu um acidente de moto e, chegando no trauma, foi liberado para vir para casa. Chegando em casa, ele morre. E a pergunta que não quer calar foi descaso por parte do hospital? Né? Ele foi levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Né? Tudo isso é uma questão que tem que ser avaliada, né? pelas autoridades e pela própria família também, que perdeu um jovem, né? Um rapaz de 40 e poucos anos, que estava na sua... 43 anos, né? Estava ali na parte estabilizada da vida madura, né? É muito triste isso. E nós temos também uma outra informação que é incrível. O Supremo Tribunal de Justiça relaxa a cassação do prefeito Berg Lima, do município de Bahia, Paraíba. Estou falando aqui diretamente de João Pessoa, Paraíba. E o município de Bahia é aqui da Grande João Pessoa. É o município colado à capital pessoense, João Pessoa. Né? E foi relaxada a cassação dele para tomar posse imediatamente, segundo as informações já dadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Outra coisa que vamos falar, que é o assunto de hoje, que é o principal assunto, amigos e amigas, que é o domínio privado total do Estado Nacional, né? Do Estado brasileiro. Pasmem, esse domínio, ele parte de um DNA, que é os partidos políticos cartorizados, minha gente. E por causa desses partidos políticos cartorizados, nós estamos hoje, tecnicamente, descaradamente, que começou numa plutocracia, quando montaram essa república escrota. Eu não tenho nada contra a república. Eu só imagino que não foi montado república aqui. A questão é essa. Não é? Isso aqui foi montado uma safadeza, dando conta
em nome de uma república e tal. Então o que a gente percebe é o seguinte, depois de toda essa esculhambação, eles montaram primeiro a plutocracia, que é o Barato Café, o núcleo duro da USP, esses camaradas fizeram isso, né? Aí vem depois a cleptocracia, porque a cleptocracia teria que ser paralela à plutocracia, que era para formar o governo de ladrões, mas logo depois eles montaram o quê? A caquistocracia. Aí sim, aí aconteceram, agora nós bagunçamos tudo, está tudo entregue, e a caquistocracia não é nada mais, nada menos do que pior sistema de governar que já existiu no planeta Terra, onde tudo é na base da esculhambação, da roubalheira, da pouca vergonha. Então, e também montar governos fracos para que o domínio privado, em consonância com a caquistocracia, transformem esse poder num poder fraco, dependente, para que eles se locomplete de tudo que se chama dinheiro público. E as populações que vivem sobre esse regime não podem fazer nada porque, primeiro, são desconhecedores do que é Estado, do que esse Estado representa para esse cidadão, e tecnicamente o que esse cidadão e essa cidadã representa para esse Estado. Partindo do princípio e do pressuposto de que o Estado Nacional, mesmo caquistocrata como é o sistema brasileiro, ele tem o domínio total das criaturas viventes nesse Estado. Sabe onde moram, se tem emprego, se não tem emprego, casa própria, se não tem, sabem o tipo sanguíneo, inclusive toda a herdade dessas criaturas que aleatoriamente ao que é Estado, elas sobrevivem como se estivesse naquele período que o homem vivia lá dentro do mato, lá na Amazônia, o índio, né, o indígena. E é incrível que a gente toque nessa questão indígena, porque os indígenas não eram tão besta assim. E eu vou dizer por quê. Os portugueses, quando chegaram aqui, com aquela onda de descobrimento e tal, né, eles passaram uns 30 anos para poder realmente dizer assim, agora nós temos que ocupar, aí teria que colonizar. Né? Colonizar é fazer com que as pessoas, né, montassem cidades, colônias, bairros, tal, para poder haver de verdade a colonização. Mas nesse inteirinho, os índios não eram tão burros, porque os índios eles não tinham ferramenta apropriada para o trabalho deles. Chegam os portugueses e outros ali que chegaram com ferramentas importantes, por exemplo, machado, a foice, os caras não tinham. Então eles começaram a negociar. E os caras, depois que começaram a ver que tinha alguma coisa que interessava, eles foram para o pau-brasil, né? Esse pau dessa tintura vermelha, a brasa, né? Como se diz. E os índios, que compreenderam que aquela ferramenta era muito boa, aí eles saíram da flecha para ter uma espada. Eles não saíram da flecha, mas tinha a espada também, tinha o facão, né? Tinha a foice, o machado. Então, isso é muito bom. E se os caras querem levar só a madeira, é o que o mais a gente tem, não tem problema, pode levar a madeira à vontade. E os portugueses fizeram isso, levaram madeira à vontade, né? Ficaram emadeirados. Bom, então nós chegamos ao ponto de que aquela burguesia escravocrata, né? Aquela burguesia que oligárquica, em todos os sentidos, ajoelhada aos negócios internacionais, porque essa burguesia brasileira não tinha título de tesouro,
não tinha um título do Tesouro do Lord Bang, porque isso aqui não era Estado. E por não ser Estado, era submetido ao Estado português, e eles não podiam ter, por exemplo, um título da nobreza inglesa. E tudo isso fez com que eles montassem esse golpe. Um golpe sujo, nojento, um golpe de pessoas vis, de pessoas doentes, né? E montaram. Ao ponto que o próprio Rui Barbosa foi logo dizendo, quando descobriu que era uma puta de uma safadeza, caramba, eu entrei numa fria. E ele foi soltando notas, tal, mas já era tarde demais. Bom, então nós chegamos ao ponto que chegamos. Mas o que nós temos agora que combater, como o Moro combateu a corrupção, a Polícia Federal corre atrás das pessoas que estão na lavanderia, lavando dinheiro, a lavanderia grande, né? Uma lavanderia tipo assim, navio, eles vão lavando assim, mares afora, até chegar lá do outro lado, com tudo lavadinho, bonitinho, para voltar para cá novamente, né? Mas aí tem uma coisa que o cidadão brasileiro está esquecendo. Eu digo aqueles que têm conhecimento do que é isso, e que são de classes médias, que passaram pela universidade, se não tiveram informações privilegiadas, conseguiram estar presente nesse processo de como tudo isso aconteceu, que é os partidos políticos. Ora, quem chancela toda essa esculhambação que esses vagabundos fazem contra o povo brasileiro é os partidos políticos, que têm todo o aval. Primeiro, para concorrer a qualquer cargo tem que se filiar a um partido. Se filiou, se filiou. De vereador a deputado estadual, a senador a deputado federal, de prefeito a governador a presidente da República. Tem que ter o quê? A chancela do partido. Mas é os partidos que recebem a grana. É os partidos que distribuem a grana. E os que recebem por fora, que eles chamam de caixa 2, tecnicamente, são os mesmos que, quando eleitos, são chancelados pelos partidos políticos do Brasil. Olha como é bom. A pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que eu estou correndo atrás de políticos que roubam a nação e que é chancelado pelos partidos políticos e que vai-se atrás desse cara que roubou, taca ali um processo e mete ele na cadeia, mas junto não vai o partido político? É a mesma coisa que Rubem Gonzalez estava falando. Ora, os caras vão atrás do aviãozinho que entrega droga e recebe dinheiro lá no Morro de Janeiro, em qualquer morro, Brasil afora. Mas não prendem os verdadeiros traficantes, que é os que estão na Zona Sul, que estão nas suas belas mansões, que estão viajando de jatinho para lá e para cá, mas os aviãozinhos, aqueles que estão ali na intermediária, vão tudo para a cadeia. E é justo que vá para a cadeia. A questão não está sendo discutida nesse campo. Nós estamos discutindo o seguinte: ora, e o cabeça? Quem é os cabeça da roubalheira, da safadeza, da pouca vergonha no Brasil? Os partidos políticos. Isso sem exceção. Se não segura o partido político, é como você ir reclamar da raposa, que a raposada está comendo galinha. E a raposa mestre vai dizer: não, eu vou coibir. Mas o instinto da raposa é comer galinha. No outro dia estão comendo galinha de novo, porque não prendeu a raposa chefe.
A raposa-chefe da caquistocracia no Brasil se chama partidos políticos, sem exceção. Não há exceção. Então, nós estamos enxugando gelo. No sol mais. E eu quero perguntar à classe média consciente brasileira, aquela que teve a felicidade de ter a informação baseada do que é Estado, do que esse Estado representa e do que as pessoas representam para esse Estado, se pode ficar assim. Porque nós temos que fazer um baixo-assinado para criminalizar o partido na mesma altura que é criminalizado aquele vagabundo que roubou o Estado Nacional. Porque o partido político é o cabeça de tudo. Todo o DNA da roubalheira, da safadeza, está dentro dos partidos políticos no Brasil. Por quê? Porque os partidos políticos estão cartorizados por famílias. Simplesmente famílias. Pai, filho, filhas, esposas. Quando não é a esposa, aí vem a amante. Quando não é a amante, é a rapariga, é a prostituta do cara, é o motorista, é o caceta 4. Pô, mas tem alguém que dá o aval. Quem é que dá esse aval? O partido político. Porque você, no Brasil, Estados Unidos tem candidatura avulsa. Na Europa, em vários países, tem candidatura avulsa. No Brasil, não existe. Me desculpem. No Brasil, para você ter uma candidatura do menor escalão ao maior escalão, você tem que estar afiliado ao partido. E aí o partido dá todo o aval, chancela tudo. E é o partido que faz ouvido de mercador para toda essa esculhambação que nós estamos sofrendo na pele, montada por esses vagabundos. Então, meus amigos, minhas amigas, a questão agora está: como é que vamos criminalizar os partidos? Fazendo um grande abaixo-assinado para que a Câmara Federal, o Congresso Nacional, receba essa petição para criminalizar os partidos na mesma altura que criminaliza os vagabundos que roubam a nação brasileira. De outro modo, não tem saída, porque nós estamos enxugando gelo. Não podemos fechar os olhos. Você é classe média. Eu não vou reclamar daqueles que não tiveram essa oportunidade de saber o que é isso, não. Porque ele foi tirado esse direito já do colégio. Reclamando de você. Ai, meu Deus! Estão roubando, só tem ladrão! Só tem um não! Ai! Peraí, você não é classe média? Burguesa? Ou não é? Ou você faz parte daqueles 25%? Comendo a unha dos 75% de baixo. Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs de JoãoPessoaNoticia.com, é hora da classe média chamar o feito à ordem. Porque eu vou dizer a vocês que estão pagando, é nós que estamos pagando. E vai ficar pior, viu? Coisinha linda de papai. Vocês querem bem dizer que não sabem que toda a chancelaria da safadeza no Brasil vem dos partidos políticos. Murilo, vê se esse som tá engrenado mesmo aí. Tá saindo aqui. Então, é preciso, meus irmãos, minhas irmãs, que tomemos vergonha na cara. Um dia desse, uma enquete aqui: olha, o governo vai tirar a mordomia porque os presos vão ter que trabalhar
e aquele salário de presidiário vai acabar. E também não vai ter mais visita íntima. Burguesia filha da puta, deixe de ser escrota, sua burguesia, seu classe média, filho da puta. Nós temos é que criar as estruturas necessárias para que o povo não seja mais massa de manobra para viver trepado nas favelas, nas grandes cidades, para viver no submundo do crime, para estarem tecnicamente jogados nas mãos de toda sorte de desmantelo. Desculpe, a falta de tudo. Porque daí criado essa estrutura que o Brasil tem condições demais, e eu quero dizer a você, escroto, escrota, que o Brasil não é esses 2 trilhões e poucos bilhões que ele arrecada de imposto, não. O Brasil é um reinado de 16 trilhões de negócios, PIB e os cambal a 4. Eu estou falando o Brasil com Z e o Brasil com S. Agora, resolvido isso, criado a paz no campo, não é tomando a terra dos outros como esses escrotos do MST faz, que nós vamos fazer um programa só sobre uma morte que teve aqui. Que chegou pessoa e disse, se afasta todo mundo, e só deixaram os 2 rapazes que morreram. Nós já temos informações importantes, mas não podemos falar agora porque a gente não tem ela completa ainda. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, resolvido isso, aquele cidadão que cometeu uma desgraça na vida, desculpe, Murilo, tu me vê uma água aí, Murilo, por gentileza? Água. E ele foi parar numa porra de uma prisão. Ele realmente tem que trabalhar mesmo. Eu concordo. O cara que está recebendo uma visita íntima, peraí, meu, o cara fez uma merda, mas ele é um ser humano. Ele tem as necessidades deles. Senão eles vão trocar cu naquela porra lá e vai ficar pior. Então, vamos ter paciência, burguesia classe média, com as merdas que vocês falam. Muito obrigado, Murilo. Aqui é o nosso diretor administrativo e redator, que eu esqueci aqui de pôr um copo d'água, quero pedir desculpa a vocês, com licença. Porque ninguém nasceu com a caneta na mão e ninguém nasceu com a porra do revólver na mão. E nem com a mãozinha leve para meter no bolso do outro, e nem com a porra de uma granada na mão para estourar banco. Porque se a classe média e a média, principalmente, não está sabendo isso, então vão se fuder, porra, vão pra puta que eu pariu. Porque é vocês que tem que saber. Nem a de cima dominante, nem a de baixo escrava. É nós. Como diz o Neymar, é nós. Não é nem somos nós, é nós. Então a gente precisa tomar vergonha na cara, meu. Ah, não, mas por quê? Porque o quê? Que vocês se entregaram. Deixaram destruir a escola em nome de sindicatos fajutas. Deixaram destruir a agricultura familiar em nome do dono da terra. Mentira! Deixaram destruir a grande organização que é o Estado Nacional, em nome de que vai se montar uma estrutura, um socialismo um cacete. Mentira! Então a gente precisa de parar para nos analisar. Olha, o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ah, não, mas sabe por que é? Eu já dou muito, eu já dou. Dá não, seu porra. Você também come
de toda essa esculhambação que está acontecendo no Brasil. Porque a imoral de cada 100 reais, 50 e tanto já está embutido de imposto. E quando o cidadão pega 1.000 reais, desculpe, minha gente, ele tem a impressão que tem de valor aqueles 1.000 reais. Mas quando ele chega no supermercado, ele recebeu em real, mas ele está pagando em dólar. Então, 48 reais, verdadeiramente, a 50 reais é o que ele tem no bolso. E você, classe média, e que se aliou a essa pouca vergonha, é que com seu cartãozinho de crédito, com tudo que vocês conseguem livrar, se deixam levar por essa esculhambação, por esse Estado brutocrata, cleptocrata e agora caquistocrata. Agora eu pergunto a vocês, dominantes no Brasil são quantos? Vamos dividir 1,5% dominante total, 5% da burguesia dominante em cima, burguesia dominante embaixo, e 20% da classe média, 5% da classe média e 20% da classe média. 30%. Sem falar os 5% da burguesia. E aí, vocês dizem o quê? Ah, vamos um cacete, porra. Porque vocês não estão deixando que a população saiba o que está acontecendo. É vocês que não estão deixando. E é preciso que se comece por algum lugar. Porque não me venha dizer que é 1,5% que está em todos os lares, em todos os municípios, em todos os estados, chicoteando as pessoas, empurrando para um desfiladeiro desse. É essa burguesia, essas classes médias, média e a média que sustenta essa pouca vergonha. Então o programa de hoje está dedicado a esse fato. E dizer que não há saída. Lembre-se o que aconteceu com Portugal. Antes de Napoleão invadir. Mas lembre do que aconteceu com a Espanha também. Lembre-se. E na redemocratização, desculpem, quando esse escroto desse Fernando Henrique Cardoso toma posse, o que foi que ele fez? Entregou toda a riqueza nacional, negócio de mais de 6 trilhões, envolvendo bens e serviços, empresas, privatizaram tudo. Continuado por Lula, esse outro escroto, e pelo poste Dilma, e por esse Drácula miserável, que é o Temer, não é? E aí, vamos pensar, porra, porque vocês vão derrubar essa bandeira. Vocês vão voltar aqueles camaradas que era do baronato do café na época e escravocrata, que não tinha um título do tesouro, um título nacional de certos, porque vocês não eram nem Estado. E quando virou ser Estado, deram um golpe na monarquia. E quando Getúlio Vargas entra no Estado de São Paulo para acabar com essa pouca vergonha vinda do baronato do café, vocês se encastelaram na USP, montaram essa pouca vergonha que espalharam o Brasil afora, e depois se juntaram, quando o Lula, com aquela cambada de escroto, montaram o Foro de São Paulo, se juntaram a ele para acabar de desgraçar esse país.
Eu quero que vocês tomem vergonha na cara e analisem o que vocês estão fazendo contra vocês mesmos. Porque esse povo, filhos da puta, sempre foi fudidos. Fudidos de inteligência, fudidos de bens. Nunca tiveram a porra de um bens para eles mesmos. Porque sempre tiveram na mão de vocês. Quando libertaram os escravos, você está livre, vão embora e vão para a puta que o pariu. A terra ficou na mão de vocês. Então, vocês vão pagar o pato. Porque um dia, do jeito que vai, essa bandeira vai cair. E vocês voltarão a estaca zero. Vocês podem estar rindo de que isso não acontece. Nações muito poderosas na época caiu. Está na história, vamos ler, de lá do Egito Antigo. Vamos descendo. As que não caíram foram invadidas. As que não foram invadidas foram dominadas por estratégias internacionais. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo agora aqui com a Venezuela. Nós temos que parar para analisar isso. Chegou a hora. Eu quero dizer aos amigos e amigas que estou ficando por aqui. Eu sou Mário Valsola de Souza e estamos aqui com o Murilo Lima, onde amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos indo ao ar para falar mais sobre outro assunto e mandar um grande recado para o meu amigo Rubem Gonzalez, de uma família espanhola, que conhece muito bem como um Estado vai se deteriorizando até cair a bandeira. E a bandeira às vezes demora anos e até centenas de anos para ela cair de uma vez, porque ela moralmente já caiu. Os negócios internos do país já caiu, mas a bandeira fica lá como se fosse tremulando, sem valer mais nada. Fui, meus amigos, minhas amigas, um abraço meu, que apresenta esse programa, e do Murilo Lima, que edita. Um abraço e até lá. Fui do Verbo Ir.